Bom dia, meu nome é Gabriel Maciel, eu trabalho na empresa Xmobots. Hoje eu vou estar apresentando aqui para vocês um pouco sobre o controle remoto, tá? Mostrar um pouco também de algumas configurações que a gente consegue fazer no controle e no drone, tá? Lembrando que eu não tenho nenhum drone aqui ligado, tá? Só estou com um controle, então algumas configurações não vão estar habilitadas, tá? E outras que eu fizer aqui não vão ser efetivadas porque eu não estou com o drone ligado, tá? Vamos começar falando um pouquinho aqui sobre o controle em si. Então, logo de cara aqui eu tenho a tela, tá, onde eu vou acompanhar meu voo, onde eu vou ter as informações do voo, câmera FPV, mapa. Aqui eu tenho os pinos de controle, tá, o joystick. Tem o botão liga e desliga, botão de return to home, tá, botão C3 e C5, que são botões personalizáveis. Aqui em cima eu tenho o LED de indicação da bateria, tá? Aqui eu tenho o LED também de indicação se eu estou comunicando com o drone ou não. Aqui no caso ele está vermelho porque eu não estou com nenhum drone ligado. Se tivesse comunicado estaria esse LED aqui verde, tá? Aqui eu tenho o suporte das alças, tá? Aqui acima eu tenho entrada HDMI, entrada para cartão, entrada USB. Como vocês podem ver aqui, ó, as antenas, tá, do controle remoto. Botão de pulverização, botão para alternar entre câmera FPV e mapa, tá? Aqui atrás tem o compartimento da bateria externa, tá? Então esses são alguns dos botões aqui que a gente tem no controle, tá? Botão de voltar de menu também, eu posso estar numa tela aqui, ó, e apertar esse botão para voltar para a tela anterior, tá? Então esses são alguns botões que a gente tem no controle, tá? Vou falar agora um pouquinho sobre algumas configurações que a gente consegue fazer. Primeiramente eu vou aqui em Execute Task, tá? Aqui logo de cara então eu tenho o mapa, tá? Do local que eu estou, bússola, câmera FPV, tá desligado, não estou conectado em nenhum drone, tá? Aqui em cima eu tenho qualidade do meu sinal de satélite, qualidade do meu sinal de radiofrequência, tá? Porcentagem da bateria, tá? Aqui eu estou tendo informação do drone, lógico, está zerada, não estou com nenhum drone conectado. Agora tem alguns dados em tempo real do meu voo, tá? Como altitude, fluxo dos líquidos, distância, velocidade, tá? A área já completa da missão, ok? Vamos aqui no menu de configuração, falar um pouquinho sobre o que a gente tem aqui. Aqui do lado eu tenho submenus, tá? E aqui onde eu faço as configurações que eu quero. Então nesse primeiro ícone aqui são configurações do drone, tá? Vou falar aqui um pouco das mais importantes. A primeira, eu consigo configurar aqui a velocidade em que o drone vai voltar para pouso, tá? Então isso é ajustável, eu consigo colocar de 10 até 36 quilômetros por hora, tá? Para ele retornar para pouso. Consigo ajustar também a altura em que ele vai voltar para pouso, tá? De 3 até 30 metros, tá? Indo um pouquinho aqui para baixo. Qual a atitude que o meu drone vai ter quando finalizar a pulverização, tá? Ele pode ficar overando, ele pode ir a 3 metros ou ele pode voltar para pouso, tá? Geralmente a gente deixa voltar para casa, né? Aqui no caso, se eu clicar, não vai surtir efeito porque eu não estou conectado no drone, como eu já disse, tá? Aqui embaixo também eu tenho algumas outras configurações, como por exemplo, se eu perder, tá, o sinal com o controle, a comunicação com o controle, qual a atitude do drone? Tá, voltar para casa também. Quando finalizar, né, a rota de voo, quando eu finalizar a minha missão, qual a atitude do drone? Voltar para casa. Posso deixar ele overando e a partir daí eu assumir, tá, e tomar alguma atitude. Indo um pouco mais aqui para baixo. Qual que é o meu ponto, né, de pouso? Posso já deixar setado da onde ele decolou, ou então, durante ali a missão, se eu julgar que é mais seguro, que é melhor para a operação,
ele pousar num outro ponto, eu consigo setar por aqui também, tá? Aqui ele tem front e rear spotlights, que são LEDs, tá? Que podem me auxiliar numa missão à noite, por exemplo, tá? Posso ligar essas luzes. Eu consigo setar também a altura máxima de voo, tá? E a distância máxima de voo também. Tudo isso aqui nesse menu, tá? Vamos mudar agora aqui para o ícone de baixo, tá? Então aqui eu estou nas configurações do sistema de pulverização, tá? Aqui meu sistema de pulverização está ligado, tá? Se eu desligar esse botão, meu sistema de pulverização não vai funcionar. Aqui para baixo, se eu deixar essa opção ligada, eu consigo acompanhar em tempo real algumas informações, tá? De todo o meu sistema, como por exemplo, rotação das bombas, tá? Quantos litros por minuto estão sendo pulverizados, enfim. Se eu desligar esse botão, eu não vou ter essas informações, tá? Mas é interessante a gente acompanhar aqui no menu como que está o nosso trabalho. E um pouco mais aqui para baixo, eu consigo limpar o ar das mangueiras através desse botão, tá? Clicando aqui em Start, ou segurando por 2 segundos o botão aqui do controle, tá? Eu consigo fazer isso também. Consigo setar com quantos litros ele vai me dar o aviso, tá? de que tá acabando o líquido no meu tanque, tá? Então eu consigo setar de 0 até 3, tá? Aqui para baixo temos algumas configurações importantes, tá? Como algumas calibrações, calibração das bombas, do fluxômetro e calibração da boia também, tá? Que vai me mostrar com precisão ali quanto que eu tenho de líquido ainda restante no meu tanque. Consigo setar, caso eu mude no drone, o modelo do meu bico pulverizador, tá? E aqui para baixo também, caso eu tenha feito alguma configuração que eu não me lembro e tal, eu consigo restaurar isso para o padrão de fábrica, tá? Essas são algumas calibrações que a gente tem aqui, algumas configurações que a gente tem do nosso sistema de pulverização. Indo para o ícone aqui de baixo, eu vou para as configurações do controle remoto, tá? Aqui é a forma, se eu estou me comunicando com um único dispositivo ou com mais de um, né? Com mais de um drone. Se tiver com mais, eu seto aqui para o lado, se não, apenas um, tá? Consigo fazer também a calibração do meu joystick, tá? Saí do menu aqui sem querer. Vou voltar, tá? Aqui, o modo, tá? Meu stick mode. Por padrão, a gente sempre utiliza o modo 2, tá? Eu tenho o modo 1 também, o modo 3, que ele vai mudar a resposta aqui do meu stick, de acordo com a minha preferência, tá? Aqui para baixo, eu consigo personalizar, tá, os botões do controle, tá? Meu C1 e meu C2, que estão aqui atrás, eu consigo mudar a função dele, tá? Consigo deixar da forma que eu preferir. Aqui está o padrão, tá? O que vem por padrão de fábrica já. Meu botão C3 e C5 também consigo dar funções para eles, tá? Tudo isso eu consigo personalizar aqui nesse menu. Bom, então aqui nesse menu eu consigo fazer as configurações do radar, tá? Então eu consigo habilitar ou não, tá, o meu módulo de radar, bem como o radar horizontal, tá, e vertical. Consigo deixar ligado, tá, aviso por áudio, tá? O controle então vai emitir um alerta de áudio, tá? Caso tenha algum obstáculo. Aqui para baixo também eu consigo setar coisas como a detecção, tá, de algum obstáculo lateral, tá? Eu tenho esse aviso de distância por esse radar 360,
tá? Aqui para baixo consigo setar também o indicador, tá? O tamanho do indicador, se eu quero deixar ele grande, se eu quero deixar ele pequeno, tá? Consigo também fazer a calibração, tá? Do ângulo de detecção do meu radar, tudo isso nesse menu, tá? Indo para o menu de baixo aqui, RTK, eu consigo fazer as configurações do meu RTK, da minha aeronave, tá? Então, eu consigo habilitar ou não a posição RTK do meu drone, tá? O sinal, qual vai ser o sinal de RTK, aviso de bateria aqui está na tela, a bateria está acabando. Consigo habilitar ou não a orientação RTK do drone também. No menu de baixo, tá? Aqui são algumas configurações da transmissão de imagem da FPV. Então, o canal eu deixo em automático, ou posso setar manualmente isso também. A frequência 5.8G, tá? E aqui embaixo eu tenho informação como a qualidade, tá? Do meu sinal de comunicação com a FPV, se o sinal está bom, se o sinal está ruim, tá? E aqui embaixo eu consigo selecionar o canal de transmissão, ok? No menu de baixo, eu tenho as informações da minha bateria, que não está mostrando nada porque eu não estou com o drone ligado, mas eu tenho informações como tensão por célula, tá? Ele vai me mostrar aqui em cima, a tensão total, somando cada uma das células, temperatura, a vida da bateria, a quantidade de ciclos, tá, que a bateria já fez e a corrente, tá? Consigo setar aqui também avisos, tá? Caso a bateria esteja baixa, eu consigo setar isso para uma porcentagem que seja da minha preferência, tá? E um aviso de bateria crítico também, da mesma forma, tá? Bom, aqui embaixo também eu tenho uma ação, caso ele chegue nesse nível baixo de bateria, qual a atitude do drone, se vai ser só me avisar ou então voltar para casa, tá? Então essas são algumas configurações aí que a gente consegue fazer no drone, tá? Através do controle remoto. Tudo isso para ter, lógico, um voo mais eficiente, um voo mais produtivo, tá? E lógico, sempre também contando com a segurança do voo.